Bom dia, professora Ana Flávia. Bom dia, Harvey. Eu estou aqui hoje com vocês para o nosso quinto número o quinto número do nosso podcast intitulado Direito em Movimento. Então, hoje com você, a gente vai conversar sobre um assunto muito atual. Para ficar mais preciso, se trata de o título, né? O Brasil diante das tensões geopolíticas atuais, entre desafios e oportunidade. Então, antes de apresentar você com mais detalhes, gostaria de fornecer alguns detalhes para contextualizar o nosso diálogo, a nossa discussão de hoje, certo? Então, nos últimos anos, o cenário geopolítico mundial tem se tornado cada vez mais complexo, com disputas estratégicas entre as grandes potências, moldando a ordem internacional. A guerra na Ucrânia intensificou a oposição entre os Estados Unidos, a União Europeia de um lado, a Rússia do outro lado. Ao mesmo tempo, a disputa entre China e Estados Unidos pelo controle das matérias-primas críticas reflete uma nova fase da competição global. Embora os Estados Unidos e a União Europeia permaneçam aliados históricos, divergências pontuais sobre questões comerciais, energéticas e de segurança têm surgido, influenciando justamente o equilíbrio de força no Ocidente. Nesse contexto, o Brasil, tradicionalmente adepto, né, de uma diplomacia pragmática e de não alinhado, precisa navegar entre desafio e oportunidade para justamente proteger os seus interesses estratégicos. Com a saída de Joe Biden e o retorno do Trump à presidência dos Estados Unidos, houve uma mudança significativa na política externa americana. O Trump tem buscado uma reaproximação com a Rússia, reduzindo as tensões diplomáticas que marcaram o governo anterior e abrindo espaço para novas negociações entre Washington e Moscou. Essa mudança pode trazer impacto direto para o Brasil, exigindo uma adaptação, né, cuidadosa de sua estratégia internacional, especialmente no que se refere ao comércio, ao agronegócio e sua posição no BRICS. A recente expansão do BRICS, com a entrada de novos membros como a Arábia Saudita, Irã ou Egito, fortalece justamente o bloco com o contraponto à influência ocidental e pode levar a uma reconfiguração das alianças internacionais. Para o Brasil, que busca manter boas relações tanto com os países ocidentais quanto com os emergentes, essa transformação representa um desafio estratégico. Além disso, um novo equilíbrio geopolítico, com uma relação mais cooperativa entre os Estados Unidos e a Rússia, pode influenciar o desdobramento do conflito na Ucrânia e a posição do Brasil no cenário global. Então, diante desse contexto, o Brasil precisa definir sua abordagem, manter a sua diplomacia tradicional, baseada na neutralidade pragmática, ou assumir um papel mais ativo nesse novo cenário geopolítico. As decisões que vão ser tomadas nos próximos anos terão repercussões diretas no crescimento econômico, nas relações comerciais e na influência internacional do país, do Brasil, né? Então, diante desse contexto, surgiu diversas questões cruciais. Por exemplo, como o Brasil pode equilibrar suas relações com os Estados Unidos, a China e a Rússia, especialmente sendo membro do BRICS. Outra pergunta, qual é a estratégia do Brasil para lidar com as crescentes tensões comerciais impulsionadas pela política econômica americana? Outra pergunta é, o Brasil deve continuar adotando uma postura de ambiguidade estratégica ou se posicionar de maneira mais assertiva? Para aprofundar essas perguntas, contaremos com a nossa convidada para discutir as perspectivas econômicas, políticas e diplomáticas do Brasil, considerando as mudanças recentes do cenário mundial. Então,
Para uma breve apresentação, a professora Ana Flávia Barroso, você é professora da Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Internacionais, desde 2002. Professora também na Escola Superior da Defesa, líder do projeto Blue Earth System Governance sobre diplomacia polar e governança dos oceanos. Diretora do Brasil Research Center Earth System Governance entre 2020 e 2023. Você também é Senior Research Fellow e membro da Ocean Task Force da Rede Earth System Governance. Pesquisadora do Centro de Estudos Global, conselheira do Women Leaders for Planetary Earth, na Alemanha. E você também é membro do PPG-MAR do CECIRM. Então, você realizou um pós-doutorado no CERIC, Centro de Estudo, Centro d'Études et de Recherche Internacional e Communautaire na Universidade Aix-Marseille, na França, no âmbito do projeto Estratégia Brasileira para a Gestão Sustentável dos Recursos Vivos e Não Vivos. Estou feliz porque eu também participei nesse projeto. Então, você foi doutor e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Então, foi assessora chefe da assessoria dos assuntos internacionais na UNB entre 2008 e 2014. Então, a professora Ana Flávia Barroso, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui consigo para discutir sobre o Brasil e as questões geoestratégicas. Muito obrigada pelo convite, professor Harvey Bombacá. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui discutindo com vocês e agradeço pelas perguntas que são muito boas. É sempre bom, professor, conversar com você sobre essas questões geoestratégicas que tocam um pouco as questões do BRICS, cooperação sul-sul, e o posicionamento do Brasil no cenário internacionais. Então, para ir diretamente no assunto que está criando repercussão agora no âmbito internacional, eu queria saber, antes mesmo, né, de criar uma conexão com as questões ligadas com o Brasil, gostaria de ter a opinião de você sobre, diplomaticamente falando, né, sobre essa cena que a gente acompanhou entre o presidente Trump e Zelensky. O que pode ser a sua opinião sobre esse confronto que a gente quase acompanhou na televisão e impactou bastante sobre o entendimento do cenário internacional? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um disclaimer, que o que eu estou falando aqui, falo em opinião própria, individual, e não corresponde de forma alguma nenhuma das duas instituições para as quais eu trabalho, nem a UNB e nem a Escola Superior de Defesa. São opiniões pessoais. Segundo, do ponto de vista da minha abordagem, eu sou professora de Relações Internacionais e a minha chave de análise é o conceito de geopolítica do antropoceno. O que isso significa? Primeiro, que a cena internacional ficou muito mais complexa, difícil de ser analisada em razão do paradigma do antropoceno, que é uma chamada, um alerta sobre a gravidade dos problemas que a comunidade internacional precisa enfrentar. E desparece desse debate algo muito importante para o direito, que é o interesse geral da humanidade. É quase um cenário hobbesiano de salve-se quem puder, os estados com perspectivas nacionalistas, egoístas e de curto prazo. Então, é um cenário que leva diretamente à insustentabilidade e a muitas vítimas, se todos os alertas científicos devidamente corroborados ao longo dos últimos 20, 30 anos, notadamente sobre o problema da mudança climática como um multiplicador de riscos extremamente complexo. Se esses alertas, esses cenários realmente continuarem se concretizando como tem sido nos últimos anos, nós teremos uma ordem internacional absolutamente conflituosa. Então, neste contexto, tem uma tendência pesada que a gente trata como mega tendência, que é a da privatização. Jamais os interesses do setor privado
foram tão bem defendidos por conglomerados gigantes, empresários bilionários. A gente pode pensar no Elon Musk, porque ele é o mais poderoso do planeta, mas tem vários outros em todos os países, tem algum nome, algum grupo empresarial gigantesco que sempre influenciou a economia dos países, mas agora de uma forma sem precedentes. Então, a gente chama isso, carinhosamente, da ordem dos 3 trilhões de dólares, que era o valor de bolsa da empresa NVIDIA, o PIB do Brasil, mais ou menos, né, próximo, e também gastos militares num período específico para a guerra da Ucrânia. Então, 3 trilhões de dólares é uma representação visual, muito simples, do cenário que nós temos hoje. E aí eu respondo a sua pergunta. Me causou muita estranheza ter uma reunião de altíssimo nível e, principalmente, de sensibilidade política gravada e transmitida, circulada nas mídias sociais do jeito que foi, em primeiro lugar. Isso não é normal, isso não está certo. Do ponto de vista diplomático, isso é uma espécie de jogo que causa muito problema para todas as pessoas envolvidas. E, na minha opinião, foi uma péssima iniciativa, porque acabou mostrando claramente a humilhação pública que o presidente Zelensky sofreu e o nível dos 2 interlocutores norte-americanos que deixaram muito claro a mensagem que eles queriam passar, que é o seguinte: Estados Unidos manda, você obedece. Então, eu achei péssimo de todos os pontos de vista. Isso não ajuda na negociação e muito menos na defesa do povo ucraniano, que é o povo que sofreu agressão, em primeiro lugar, né? Negociações diplomáticas do mais alto nível nunca devem ser abertas ao público, assim, porque isso não é um jogo de futebol. É a vida das pessoas que está em jogo. Já morreram mais de 600 mil soldados ucranianos, talvez um pouco menos de soldados russos e outras nacionalidades que a gente não sabe, mas é a vida das pessoas que está em jogo. Então, foi uma iniciativa péssima em todos os sentidos. E, na minha opinião, um grande fracasso também, porque acredito que os americanos queriam, com isso, mostrar liderança e, ao contrário, eles suscitaram indignação da maior parte dos países e das sociedades que respeitam os direitos humanos. Na mesma lógica, você acha que o que será o futuro desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, levando em consideração esse troco que aconteceu entre o presidente Zelensky e o presidente Trump, e no mesmo tempo a impressão que o presidente Trump deu para criar essa aproximação com a Rússia? Como as coisas vão acontecer daqui para frente? Harvey, traçar cenários prospectivos em situação de guerra é muito difícil e muito arriscado, porque, só relembrando muito rapidamente, em 2007, na Conferência de Munique sobre Segurança, o então presidente Vladimir Putin falou que a Rússia não aceitaria uma ordem unipolar, não aceitaria a hegemonia norte-americana imposta pela força, notadamente, no caso, a OTAN, a expansão da OTAN, e lançou vários alertas ou ameaças sobre o que eles achavam, a Rússia considerava inaceitável para a própria segurança da Rússia. Em 2008, teve a crise econômica que começou nos Estados Unidos, com a quebra dos bancos Lehman Brothers, e que se alastrou pela Europa e depois para o resto do mundo. Em 2014, a Rússia tomou de volta a Crimeia, que havia sido um presente do passado da Rússia para a Ucrânia. São 3 eventos muito importantes para mostrar que o uso da força nas relações internacionais nos traz grandes desafios de interpretação que precisam ser lidos com a luz da história e que,
quando o presidente Vladimir Putin enviou os tanques para a fronteira ucraniana, muitos observadores militares europeus foram para as mídias, para as entrevistas, falar, não, ele não vai fazer isso, ele está só mostrando os músculos. Demonstração de força. Ele não vai invadir o território ucraniano, inclusive do ponto de vista logístico, porque eles não têm um plano, eles não têm hospitais, não é uma operação militar de guerra, né? É uma pressão geopolítica diplomática. E nós vimos que a Ucrânia foi invadida e que depois muitos observadores militares também disseram isso não vai durar muito tempo, porque, mais uma vez, a Rússia não tem logística adequada, não tem condições de manter isso. E um dos problemas, do ponto de vista jurídico, na Rússia, é que, como isso foi considerado uma operação especial, não tinha status de guerra. Se não é uma guerra, o recrutamento dos soldados, a mobilização das forças militares, etc., fica muito mais difícil. Então, os observadores europeus, mais uma vez, disseram isso vai durar pouco tempo, e muitos observadores ocidentais, muitos, inclusive os americanos, quase chegando a fake news, afirmaram que a guerra, essa invasão russa do território ucraniano ia durar pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, porque a Rússia ia quebrar. Subestimaram a Rússia, então? Eles erraram totalmente. Militares, oficiais europeus, americanos, canadenses, muitos. Eu acompanhei o começo dessa guerra, muito de perto. Né? E é uma sucessão de erros por profissionais altamente especializados. Ou de narrativas que eles queriam que fosse verdade, mas, fato, a realidade era outra. E nós, como não somos especialistas do tema, nós acabamos acreditando, porque eles são oficiais militares, né? E outros observadores também de relações internacionais. Então, eu respondo tudo isso para te dizer que é muito difícil prever qual será o desfecho, o desdobramento dessa guerra. Do lado ocidental, nós temos uma narrativa fragmentada. De um lado, os americanos negociando uma paz, porque o candidato Trump à presidência prometeu que colocaria fim à guerra. E, do outro, muitos europeus preocupadíssimos com a forma que essa negociação está sendo conduzida, sem a participação europeia e sem a participação dos ucranianos, o que é absolutamente inaceitável. Então, o lado ocidental está dividido, há uma clivagem muito clara. Não pode ser um final de guerra em detrimento do lado mais fraco, que foi vítima da agressão, para começar. Vários princípios do direito internacional estão sendo violados. Autodeterminação dos povos, resolução pacífica de conflitos, integridade territorial, princípio da soberania e vários outros. Né? Então, há uma preocupação muito grande do lado ocidental sobre qual será o processo de negociação do final da guerra. E o pior de tudo, mais um agravante, é que os americanos, ao mesmo tempo, negociaram com a Ucrânia, o lado mais forte contra o lado quebrado, um contrato quase em branco sobre acesso aos recursos minerais críticos. Então, é inaceitável, é absolutamente inaceitável. A comunidade internacional assiste um acúmulo de violações do direito internacional que é imenso. Nós estamos quase no cenário da Primeira Guerra Mundial. Os perdedores pagam e o resto aproveita de um país quebrado. Isso é absolutamente esdrúxulo e me deixa muito preocupada, porque se isso foi feito com a Ucrânia, pode muito bem, no futuro, acontecer com outros países, também, qualquer outro país, para começar, e inclusive o Brasil. E há uma preocupação muito forte dos europeus agora sobre as suas fronteiras. Inclusive, 4 países denunciaram o tratado sobre proibição de minas terrestres. Faz 2 dias ou 3 dias. É um retrocesso imenso. É muito lamentável. Então, do lado ocidental, eu vejo essa grande fragmentação, que é um enorme problema, e do lado
do eixo sino-russo, ao contrário, a situação fortalece parcerias estratégicas que são claras e recentes, mesmo que não sejam formalizadas, no sentido de que eles estão ganhando, eles estão conquistando, principalmente os russos, pelo uso da força, algo que eles vinham reivindicando há algum tempo, que é a não entrada da Ucrânia nem na OTAN, nem na União Europeia. Então, o cenário mais possível é que os americanos consigam muitos ganhos com essa negociação com a Rússia, que é algo que também não foi previsto por muitos observadores. É claro que faz sentido pensar que o presidente Trump tem uma visão pragmática, realista, hiperrealista, e que é muito convergente com a visão de Estado do presidente Vladimir Putin e do presidente chinês Xi Jinping. Então, nós temos 3 nomes de homens muito fortes no poder, que têm uma visão, um funcionamento, uma visão estratégica muito parecida. Faz sentido que eles conversem entre eles e o resto obedece. É o que está acontecendo agora. Eles vão ganhar, eles terão benefícios com o desfecho da guerra e o lado fraco perde e paga, que é o caso da Ucrânia. E é isso que os europeus não aceitam. Mais uma vez, né, infelizmente. Dá para perceber que só com essa cena do Zelensky e Trump, a gente até pode fazer um podcast inteiro, né, discutindo sobre essas questões conectadas com essa situação. Só que hoje o nosso foco vai ficar mais sobre o Brasil, né? Então, a gente vai usar tudo que você acabou de falar assim com pano do fundo, que demonstra que o presidente Trump voltou no poder e mudou, reorganizou justamente o jogo do poder na cena internacionais. Então, a pergunta essa volta, sem dúvida, que reorganizando o jogo do poder no âmbito internacional, levando em consideração todos esses elementos que você acabou de trazer, como o Brasil pode adaptar a sua política externa, o exterior, para manter um equilíbrio nas relações com as grandes potências? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu considero que a volta do presidente Trump ao poder é o maior fator de incerteza na ordem internacional, em razão das medidas muito radicais e muito aceleradas que o seu governo tem tomado no que concerne a política externa e afeta todos nós, porque os Estados Unidos é o maior parceiro econômico comercial de muitos países de longa data, é o segundo do Brasil, e que tem e funciona num eixo de hipercompetitividade com a China, do qual o Brasil sofre as perdas quando eles entram em disputa. Por exemplo, o mercado 5G no Brasil, o mercado de alta tecnologia, de chips, e por aí vai. E o Brasil pode ter benefícios com isso também, se souber aproveitar algumas oportunidades que aparecem. Mas eu gosto muito da sabedoria africana, povo, que diz que quando 2 elefantes brigam, a grama fica completamente... a grama fica estragada, eles estragam a grama, né? Então, eu considero que o Brasil é a grama nessa competitividade econômica Estados Unidos e China. Esse é o primeiro ponto. Qual que era a pergunta? Desculpa. A pergunta era de saber, levando em consideração a reorganização do jogo de poder no âmbito internacional, como o Brasil pode adaptar a sua política exterior para manter um equilíbrio nas relações entre as grandes potências. Sim. Quando eu falo de grande potência, não é necessariamente o país do Ocidente. Potência do BRICS, de um lado, as potências Ocidente como os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo. Sim, claro. Primeiro, eu queria refutar esse conceito de equilíbrio geopolítico. Equilíbrio não existe. Okay. Ele é um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio que pode ser de muito curto prazo e pode ter bifurcações e pode ter reviravoltas, porque nas relações internacionais os cenários são muito imprevisíveis, como eu já coloquei. A política externa brasileira tem mantido uma tradição
muito forte de princípios que estão na Constituição brasileira, de resolução pacífica de conflitos, de prioridade aos parceiros regionais, ou a construção do que a gente chama em política de governança regional, de fortalecimento das organizações regionais, de respeito ao direito internacional público e multilateralismo, o sistema ONU e por aí vai. Eu entendo que o Brasil tem mantido, na medida do possível, essa tradição diplomática de uma forma muito forte. Claro que altos e baixos, dependendo do governo. Durante o governo Bolsonaro, teve muitas mudanças radicais também na política externa brasileira, mas agora o Brasil volta ao seu trilho normal, tradicional, de muitos séculos. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de construção de um multilateralismo baseado no direito internacional público e nas organizações multilaterais, o que é fantástico. Do outro ponto, a política externa brasileira tem, eu diria, 2 pontos fracos. O primeiro é doméstico, que é a dificuldade de nós termos claramente estabelecidos qual é o interesse nacional, qual é a agenda, quais são as prioridades. E isso está muito claro agora com a organização da presidência brasileira na COP30. Que é a Conferência do Clima, que vai acontecer na Amazônia, Belém do Pará, e os interesses no Brasil, políticos, são muito divergentes, o que é normal para qualquer país, nos 3 poderes e também no setor privado. Até aí, tudo bem, é uma democracia, cada um defende seus interesses que são legítimos, né? Porém, falta, na minha opinião, uma agenda nacional, falta uma liderança política firme, robusta, que oriente o trabalho dos diplomatas. Todos os negociadores, não só os diplomatas, mas todas as autoridades que trabalham com política externa, precisam ter uma base robusta para conseguir ter melhores resultados nas negociações. Eu não vejo isso no Brasil. Gostaria de estar equivocada, mas eu não vejo isso. O equilíbrio, a tentativa de navegar entre esses 2 grandes rochedos, que são os Estados Unidos e a China, é um desafio para todos os países. O Brasil é considerado uma potência média nas relações internacionais. Só que os 2 grandes rochedos são superpotências em diversos setores, econômico, comercial, tecnológico, científico, por aí vai. Então, sem essa agenda doméstica robusta, para começar, os negociadores brasileiros já perdem capacidade de interlocução. O outro ponto fraco da política externa brasileira é relativo a meios de implementação, que é o oposto, que é do exterior para dentro. Todas as negociações diplomáticas que eu acompanhei ao longo dos últimos 20 anos, econômicas, comerciais, ambientais, principalmente, mostram mais ou menos o mesmo padrão, que é os negociadores brasileiros, principalmente os diplomatas, trabalham arduamente, obtêm ganhos muito bons para o Brasil, defendem muito bem os interesses brasileiros, os interesses nacionais, e quando esses tratados, às vezes são soft norms, declarações, etc., voltam para o Brasil, a implementação do resultado dessas negociações no arcabouço legal e político doméstico é muito lenta. Então, é como se houvesse uma desconexão persistente e muito séria no Brasil entre o doméstico e o exterior. Por mais competente que os diplomatas brasileiros e outras autoridades negociadoras sejam, sem essa conexão necessária, nós continuaremos num cenário de dissonância política, que é um tiro no nosso próprio pé. Então, para começar, a política externa brasileira precisa ter essa conexão com a política doméstica de uma forma mais clara, mais objetiva e, em algum momento, muito debate e menos combate.
inclusive com o agro, com todos os outros setores, né? Com petróleo, com todas as questões que são extremamente polêmicas e que há uma polarização política muito forte. Agora, pensando na China e nos Estados Unidos, eu entendo que o Brasil tem seguido muito o modelo indiano. O Brasil não deve assumir, eu entendo, né, que o Brasil não assumirá nenhuma posição radical, nem de um lado nem do outro. Ao contrário, nós manteremos uma espécie de distância e neutralidade dos grandes conflitos bilaterais, apoiados pela defesa do direito internacional público e que o Brasil defenderá interesses específicos, negociação por negociação. Pensar que os países podem se alinhar com um lado ou outro, isso vai ser melhor, isso só traz ganhos, seria um grande equívoco. Nenhum país que tem uma diplomacia robusta faz isso. Inclusive, Estados Unidos e China negociam em vários domínios diferentes, do tecnológico ao financeiro. Eles têm uma colaboração de muitas décadas que é a mais importante do planeta e por mais que eles, Estados Unidos e China, ou que os Estados Unidos denunciem práticas chinesas ou agridam autoridades chinesas ou critiquem, porque muito mais do lado dos Estados Unidos contra a China do que o contrário, nas nossas línguas ocidentais que eu consigo ler, claro, eles continuam trabalhando juntos. E continuarão sempre, porque tem outras dinâmicas embaixo dessa narrativa diplomática e geopolítica a qual nós temos acesso. Idem para o Brasil. Nós analisamos, Pierre Mazegat, todos os acordos do Itamaraty bilaterais que estão disponíveis no site Concórdia. Todos. Só do ponto de vista quantitativo. E fica muito claro que, apesar da alternância no poder entre presidentes do PT e o presidente Jair Bolsonaro e depois volta do Lula, o padrão de negociação desses acordos varia muito pouco. Ou seja, olhando só o número de acordos bilaterais do Brasil com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, só as quantidades, sem olhar quem eram os presidentes na época, não dá para identificar períodos específicos. Isso significa o quê? Significa que há uma narrativa do chefe de Estado brasileiro que orienta as negociações bilaterais, as prioridades políticas, de alguma forma, sim. Porém, na prática, essas dinâmicas contratuais permanecem. Então, nós temos muitos acordos negociados, assinados e ratificados pelo Brasil que independem da narrativa política. Sim. E um outro exemplo, só para fechar aqui, a Rússia. Nós ficamos... Foi uma grande surpresa ver o número de acordos que o Brasil, bilaterais que o Brasil tem com a Rússia. É muito alto. E, igualmente, com relação à Índia, pensando nos BRICS, só para mencionar um pouco os BRICS, na nossa análise preliminar, os resultados mostram que a dinâmica bilateral tem um padrão com cada país. Então, Rússia, Índia, China, Estados Unidos. A dinâmica do BRICS provavelmente contribui para o fortalecimento dessa dinâmica com os membros do BRICS, os antigos, não os novos, porque ainda é muito recente, né? E que o Brasil tem conseguido, do ponto de vista pragmático, manter essa dinâmica bilateral, partindo da premissa que, se o Brasil assinou todos esses acordos, é porque o interesse brasileiro estava bem delimitado. Em outra palavra, você quer dizer que o modelo de negociação do governo brasileiro fica guarda uma distância com a abordagem política que pode mudar em qualquer momento depois das eleições, é isso? Sim, exatamente. Nós podemos também tomar o exemplo da França, que foi um caso muito
visível nas mídias sociais brasileiras. Na época do presidente Bolsonaro, houve vários conflitos, inclusive nas mídias sociais, todos eles péssimos, claro, porque a França é um parceiro muito importante para o Brasil, um parceiro tradicional do ponto de vista tecnológico, educacional, científico e de vários outros temas, inclusive para tecnologia militar e nuclear. O Brasil tem um programa que chama ProSub, que é um programa de construção de submarino a propulsão nuclear, que é com a França. Então, a França é necessariamente um parceiro estratégico do Brasil, com altos e baixos nessa parceria por causa das questões políticas. Né? Um leitor neófito, lendo uma notícia de jornal, pensa que nós ficamos muito distantes durante o governo Bolsonaro, ou porque teve um outro conflito. E, ao contrário, quando o presidente Macron veio visitar o presidente Lula no Brasil, o Brasil voltou, estamos nas melhores condições possíveis. Né? Isso é apenas uma narrativa política. Tudo bem, são chefes de Estado, mas é uma narrativa política. Na prática, todas essas cooperações são muito importantes, são vitais para o Brasil. Elas permaneceram, sofreram impactos negativos, claro, se o lado político não é tão amigável, né? Porém, elas continuam e elas são necessárias para os dois países. E a prova disso é uma declaração assinada no final do ano passado pelo presidente Emmanuel Macron e o presidente Lula, unindo duas agendas que interessam diretamente ao Brasil, que são... a declaração se chama de Nice a Belém. Nice porque será a terceira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, em junho, na França. E Belém por causa da COP30, obviamente. Então, isso mostra o grau de sintonia dos dois chefes de Estado nesse momento e que torna o ambiente de negociação de mais acordos, obrigações internacionais e de convergência, de alinhamento de interesses diplomáticos muito melhor. Você ressaltou sobre essas forças que o Brasil vai continuar a manter sobre a sua neutralidade entre os dois superpotências, de um lado China e Estados Unidos. Eu queria saber, será que vai realmente existir essa neutralidade, levando em consideração essa abordagem radical que o presidente Trump está implementando no âmbito internacional? Isso é de um lado. Do outro lado, o que poderia ser o risco caso o Brasil se mostra mais conectado com dos grandes poderes entre China e Estados Unidos? Apesar do fato que não podia ser intencional, mas pode acontecer que numa situação específica o Brasil se alinha mais com a China ou com os Estados Unidos. O que poderia ser o risco nesse tipo de situações? Primeiramente, será que o Brasil vai conseguir manter a neutralidade realmente? E, do outro lado, o que poderia ser o risco caso que o Brasil se aproxima mais de um país do que o outro? Tá, é uma excelente pergunta. Eu entendo neutralidade como não alinhamento. E no passado, o então chamado Terceiro Mundo, na década de 50, 60, conseguiu fortalecer o movimento dos não alinhados, que eram... O contexto é bastante diferente com aquela época. Sim, é um contexto bastante diferente. Naquela época, nós conseguimos, os não alinhados conseguiram manter algum afastamento, algum distanciamento dos dois polos de poder, uma ordem claramente bipolar, da Guerra Fria. Claro que o contexto hoje é totalmente diferente, mas eu entendo que o contexto hoje é muito melhor, porque nós temos um mundo multipolar e o BRICS é a representação disso, né? Vários polos de poder em diferentes áreas. E a hegemonia norte-americana, então, é questionada porque eles não são mais a única potência hegemônica que consegue controlar tudo o tempo todo. Eu entendo também que o foco prioritário estratégico dos Estados Unidos é a região Indo-Pacífico, não é a América do Sul, nem a América Latina, nem países árabes, nem os africanos, nem os países africanos. É Indo-Pacífico. Então, nós temos uma margem de manobra um pouco melhor, porque nós não somos prioridade no radar dos Estados Unidos e nem da China.
Antes de você continuar, você acha que cada governo americano que muda também de interesse dependendo da região do mundo? Por exemplo, vamos supor, presidentemente a gente tinha o presidente Biden no poder e agora a gente tem o presidente Trump. Você acha que cada presidente que chega no poder muda de região de interesse no mundo? Vamos supor que o Biden tinha mais interesse na região do Ásia, por exemplo, e o Trump vai chegar, vai se concentrar mais na África e tal. Será que tem essa lógica? Sim. Sim, tem essa lógica histórica, tem, obviamente, muitos debates sobre isso, né? Quais são as prioridades estratégicas de cada país, não é só dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos fica muito claro, desde a época do presidente Obama, com a guerra da Síria, ficou muito claro que uma parte dos pensadores americanos, estrategistas, já chamava a atenção que a prioridade tinha que ser a ascensão chinesa como rival da hegemonia americana, como desafiador da hegemonia americana, e não a região do Oriente Médio. Okay. E há uma mudança estratégica progressiva dos Estados Unidos com as suas prioridades. E hoje é muito claro, tem muitos documentos oficiais do Departamento de Estado mostrando que tem um pivô para a Ásia. A grande preocupação, sem dúvida alguma, é a ascensão chinesa. Então, para responder a esse desafio do rival, que é tão forte, tão poderoso hoje em dia, os americanos precisaram reorganizar a sua agenda de prioridades. Então, eu entendo assim, tá? Não é cada presidente muda, apesar que o Trump teve mudanças radicais, mas é uma tendência mais longa que vem de muitos presidentes. Comecei pelo Obama, poderia ter começado, inclusive, antes. Eu falei isso porque talvez pessoas no âmbito internacional não consigam enxergar isso. Mas no âmbito africano, eu vou pegar o exemplo do conflito da parte leste da República Democrática do Congo. Muda bastante. Quando a gente tem um presidente democrata no poder, um presidente do outro partido republicano, assim. Então, quando chega um presidente democrata, assim, a gente percebe que tem o conflito retoma, continua aí, fica firme aí, a instabilidade e tal. Mas quando um presidente o republicano toma o poder, chega uma tranquilidade nessa parte aí lá no Congo, o pessoal sabe disso. Inclusive por causa disso que a gente acompanha as eleições americanas com bastante interesse, porque a gente sabe que quando entra um presidente do republicano assim, vai chegar, a gente vai perceber que vai acontecer negociações e a parte leste vai ficar mais tranquilo. Então, eu queria saber se isso também acontece nas outras regiões do mundo, né? Acabei de entender que sim, certo? Eu acho que sim, eu penso que sim, só que eu me referi inicialmente à grande questão, que é a prioridade estratégica, né? Nossos outros países, infelizmente, Brasil, América Latina toda, os países árabes, os países africanos, eles são menos relevantes na agenda estratégica americana. Então, vendo do lado brasileiro, me parece muito claro que quando tem um governo democrata no poder, o Brasil tem mais facilidade de negociação e uma esperança de ser tratado com alguma dignidade e respeito. No caso atual do presidente Trump, não só o Brasil, mas vários outros parceiros europeus, por exemplo, todos os países europeus estão muito preocupados com o tratamento que vem recebendo do governo norte-americano, seja no campo da segurança, da OTAN, como em outras questões econômicas, comerciais, principalmente tarifárias, decididas de forma unilateral e contra lex mercatória, e para não falar do direito econômico e comercial da OMC, Canadá, México, Brasil e vários outros países. Nós estamos, eu diria,
preocupadíssimos, porque negociar com um governo nos termos que o outro governo impõe unilateralmente, usando a sua força, é o pior cenário possível para todos nós, principalmente os países menores, né? O Brasil ainda tem algumas vantagens de ser uma grande economia, tem sexta, sétima economia mundial, um mercado grande, promissor, jovem, exportador de commodities agrícolas e minerais, que esses países precisam, são bons compradores, né? Principalmente a China, mas os Estados Unidos também têm uma boa balança comercial com o Brasil. Nós estamos numa posição um pouquinho melhor do que países, os nossos vizinhos sul-americanos, por exemplo. Dito isso, mais uma vez, nós estamos ainda em choque com as medidas do segundo mandato do governo Trump. Elas foram pouco impossível de serem previstas, apesar do próprio presidente Trump, ainda candidato, a anunciar a sua linha de pensamento, né? É inacreditável. Nós sabemos que os Estados Unidos é uma grande democracia, que tem um controle institucional muito forte e que muitas dessas medidas que talvez sejam impostas, inclusive no âmbito doméstico dos Estados Unidos, sejam revertidas depois pela Suprema Corte ou por algum mecanismo de controle institucional. Então, o cenário que nós temos hoje, Brasil, com relação às negociações com os Estados Unidos, ele tem um alto nível de incerteza. E nós estamos tentando manter sangue frio, pelo que eu consigo analisar, não entrar nessa engrenagem de confronto direto, porque não é o nosso jogo, não é o nosso perfil, né? E tentar manter a possível estabilidade e, principalmente, os compromissos previamente assumidos na nossa relação tanto bilateral quanto regional e multilateral. Então, são 3 diferentes arenas. E esperar para tentar resolver com calma e paciência eventuais conflitos de interesse, que são muitos, e principalmente tomadas de decisão unilateral que seriam muito ruins para o Brasil. Certo. Agora vamos entrar um pouco mais sobre a situação do BRICS, né? Inclusive, o Brasil acabou de entrar na presidência do BRICS. Agora, como presidente do BRICS em 2025, quais são as principais iniciativas do Brasil para fortalecer a cooperação entre os países membros frente aos desafios impostos pela política do presidente Trump no âmbito internacional? Tá. Eu entendo que o BRICS deve ser analisado em 3 etapas. Okay. Tá? A primeira etapa, a etapa da criação do BRICS, que foi uma iniciativa russa para unir países que tinham um certo alinhamento diplomático, e a base desse alinhamento era a reforma das instituições multilaterais, porque economias emergentes como o Brasil, Índia e China não tinham espaço, capacidade de interlocução adequada ao nível de poder que eles tinham naquele momento. Né? Então, o BRICS é uma criação que tem um interesse diplomático e geopolítico, mas muito mais diplomático do ponto de vista da economia e do sistema multilateral, que é genuíno, que é legítimo. Tá? Ele não é, inicialmente, um bloco anti-ocidental, como muitos observadores colocaram. Naquela época também, muitos observadores, principalmente americanos, previram que o BRICS não ia durar 2 dias, 3 dias, porque eram países muito diferentes. O que é verdade, eles são muito diferentes, têm interesses muito diferentes. Porém, ao analisarmos padrões de voto dentro das Nações Unidas, e aí tem uma publicação do Robson Raonipeia sobre isso, ao analisarmos o campo possível de convergência, de alinhamento diplomático no que concerne a reforma, inclusive a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que era interesse muito forte do Brasil na época e voltou agora, e outros interesses econômicos e comerciais, o BRICS faz muito sentido. Segundo momento, a evolução do BRICS, com a inclusão da África do Sul, por iniciativa chinesa, principalmente,
na ideia de criar o primeiro bloco informal intercontinental com interesses muito específicos de reforma da agenda da ONU, das instituições, em primeiro lugar, principalmente as instituições de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, dois sistemas, né? Então, toda a parte econômica, financeira, principalmente, e de obter da comunidade internacional o reconhecimento adequado ao poder que essas economias emergentes já haviam acumulado. Então, o segundo momento do BRICS é muito importante, ele é crucial para o Brasil, por exemplo, porque nós tínhamos muitos recursos de poder. A economia brasileira estava indo muito bem, a ordem política brasileira estava relativamente bem organizada, comparando com agora, e o Brasil tinha e sempre teve o plano de diversificar os seus parceiros, inclusive econômicos e comerciais, e de unir vozes, que hoje se fala em Sul Global. Sul Global tem raízes lá na década de 50, 60, né? E o BRICS é uma parte desse movimento. O BRICS está também inscrito nesse movimento. Tem o grupo 77? Sim, o grupo 77, tem o GRULA, que tem os grupos regionais, a União Africana, os países árabes e por aí vai. Claro que tem questões muito mais difíceis de ser respondidas, por exemplo, em que medida a China faz parte do Sul Global, em que medida a China faz parte dos países em desenvolvimento, sendo que ela é a segunda potência mundial em praticamente tudo. Mas, enfim, o BRICS tem uma lógica histórica grande, muito importante, e a inclusão da África do Sul foi muito importante, é um referencial no tempo, né, sobre essa ambição de ter um grupo. O BRICS, na verdade, não é um bloco. Eu me engano, eu não devia ter usado essa palavra. Ele é um grupo. Ele é muito mais informal do que formal. Ele não responde aos critérios do direito internacional de uma verdadeira organização multilateral, com tratado constitutivo, STF, orçamentos. Isso não é intencional? Sim, exatamente. Isso é intencional e isso mostra que o BRICS é um grupo dos novos tempos, é um grupo do antropoceno. Dito isso, o terceiro momento do BRICS, eu diria que começou em 2020, mais ou menos, na época da pandemia, porque ficou muito claro que o Ocidente estava tentando conter a ascensão chinesa em muitos países, junto com a narrativa americana e europeia nesse sentido, só que o mundo começou a se dividir de uma forma mais clara durante a pandemia. Tá? E isso fez com que o BRICS se tornasse um objeto de debate muito importante no Brasil. Qual é a identidade brasileira, se o Brasil deveria ou não continuar no BRICS nesse sentido de adotar uma narrativa mais afastada da narrativa ocidental e por aí vai. E eu acho que o Brasil se livrou muito bem desse debate, porque ele é inócuo, ele é inútil, na verdade. O BRICS não define a identidade brasileira. O Brasil tem que ter autonomia política para decidir quais grupos de países, em qual momento, corresponde melhor aos nossos interesses, baseado sempre no direito internacional público. O BRICS tem muitas reivindicações que são legítimas, que são corretas. Tem um grande debate sobre quem são os países democráticos e não democráticos, e esse é um problema seríssimo, porque não há autoridade no mundo para decidir qual país é democrático, qual não é. Não existem grupos separados, né? Existem violações aos direitos humanos, violação ao Estado de Direito, qual país comete mais ou menos violações. Então, tem várias formas de medir o ranking das democracias, se quisermos falar sobre isso, do ponto de vista mais político do que jurídico. Mas o fato é, o BRICS tem uma população, juntando todos os membros do BRICS, representa uma enorme parte da população viva do planeta, dos recursos econômicos, financeiros, tecnológicos e de energia. Então, hoje em dia, o BRICS é outra coisa, totalmente diferente do que era na época da sua criação. O funcionamento do BRICS tem sido muito mal avaliado no Brasil, na minha opinião.
Muitos se rendem a essas narrativas superficiais sem analisar exatamente quais são as prioridades do BRICS, o que está sendo feito, até que ponto o Brasil se envolve em agendas dentro do BRICS ou não, porque o Brasil não se envolve em todas as agendas, tem muitas questões que não nos interessam. O custo de se envolver numa agenda que não nos interessa é muito alto e a gente não ganha nada com isso, então o Brasil está muito correto em não se envolver. Mas pensando do ponto de vista da multipolaridade... Desculpa, professor, pode dar um exemplo de uma agenda? As questões de segurança, okay. Por exemplo. Okay. Segurança cibernética, fronteiras, combate ao terrorismo. São muitas questões que são muito mais sensíveis e a agenda brasileira de segurança não se encaixa na agenda dos dois líderes do BRICS, da China e da Rússia, principalmente, né? E nem da Índia. E é muito importante observar que o BRICS não só é um grande caso de sucesso do ponto de vista de uma organização internacional recente, mas que também deu condições para que outras organizações fossem criadas que são convergentes com o interesse dos dois grandes líderes do BRICS, principalmente da China, que são a criação do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, o Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, cujo presidente é a ex-presidenta Dilma Rousseff, e de várias outras organizações ou estruturas menores que vão de projetos relativos à mudança do clima, financiamento de projetos por meio dos bancos, mas de outros mecanismos também, cooperação intra-BRICS ou bilateral com os membros do BRICS, em todas as áreas, científicas, tecnológicas, etc. E isso é muito importante para o governo brasileiro. E eu vou dar só um exemplo da importância do BRICS para o Brasil. Neste ano, aliás, no final do ano passado e no início desse ano, foi realizada uma expedição internacional de circunnavegação da Antártica. O líder dessa expedição científica foi um glaciólogo brasileiro, o professor Jefferson Simões, da INCT Criosfera, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa expedição só foi possível graças ao quebra-gelo russo. Okay. E a equipe dessa expedição tinha brasileiros, peruanos, chilenos, russos, obviamente, a maioria, inclusive a tripulação, chineses e indianos. Então, apesar de não ser uma expedição do BRICS, sim uma expedição científica internacional, que é importantíssima para entender as dinâmicas planetárias para o combate às mudanças do clima, os membros do BRICS estavam lá, juntos e com uma cooperação de sucesso. Então, é preciso entender o BRICS não apenas do lado político, da narrativa dos presidentes e das declarações que os BRICS conseguem negociar, mas muito mais do ponto de vista de um nível mais baixo, que é o nível executivo. No caso do Brasil, seria o ministerial, por exemplo, né? Ou das grandes empresas, como Fiocruz, Embrapa, e por aí vai, e o setor privado, claro. E entender em que medida o BRICS serve como plataforma de diálogo para os diferentes interlocutores interessados em melhorar as suas respectivas cooperações. Então, desse ponto de vista, o BRICS tem sido um grande caso de sucesso para o Brasil. Vou dar mais um exemplo, a COP30. Nós temos uma situação muito difícil no Brasil neste momento, porque nós contávamos com forte apoio ocidental, tanto dos europeus quanto dos americanos. O dos europeus continua relativamente estável, o dos americanos não. Nós temos, obviamente, governadores e outras autoridades americanas que continuarão apoiando a COP30 e tudo que foi negociado nos anos precedentes, mas não a presidência dos Estados Unidos, óbvio. Né? Nós temos um movimento negacionista climático muito forte nos Estados Unidos e muito perigoso para qualquer negociação multilateral, não só clima. Isso nos coloca numa situação, essa incerteza com relação à COP30, nos coloca numa situação muito difícil, porque sem os grandes jogadores, o jogo nunca é o mesmo. Né? Claro, essa é uma lição de política muito óbvia. Né?
E já tem autoridades brasileiras falando, não, mas nós temos a China, tem os BRICS, tem os parceiros. A Índia, parceiro importantíssimo, porque a agenda social da Índia é muito convergente com a agenda brasileira, combate à fome, à pobreza e etc. Né? Sim, nós temos todos esses parceiros, mas então a pergunta é em que medida esses membros do BRICS, individualmente ou coletivamente, trarão o apoio necessário para que a COP30 tenha o melhor ambiente possível. Né? Essa é uma grande pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. E não tenho uma resposta simples. Tá? É claro que na geopolítica tem uma ideia que é tradicional, é uma constatação. Quando tem um espaço vazio, alguém vai tentar ocupar. Né? Se os americanos deixam esse espaço da COP30 vazio, outros países ocuparão esse espaço. Como eu falo francês, la nature a horreur de vida. Exatamente. Né? E isso, obviamente, nos leva a crer que as potências climáticas tentarão ocupar esse espaço. A China é uma delas, a Rússia, a Índia, por razões diferentes e com perfis totalmente diferentes. Tá? Mas o espaço está vazio e será ocupado. A questão é por quem, como e quais termos de negociação. Então, o governo brasileiro tem muito trabalho neste momento, não só os diplomatas, mas todo o governo, todos os ministérios, no sentido de tentarem defender os seus interesses específicos, né? Mineração, agro, meio ambiente, saúde, economia, investimento, são vários interesses. Né? E isso faz com eu entendo que esse é um cenário muito claro para discutir a importância do BRICS. É muito possível que o Brasil consiga um apoio que está sendo anunciado pelos membros do BRICS individualmente, né, para manter a agenda do BRICS de desenvolvimento sustentável, de foco nas agendas que já foram negociadas, inclusive, em outras reuniões e eventos, cúpulas muito importantes, e aí eu penso especificamente no G20, porque a gente precisa pensar o BRICS também com relação ao G7 e, mais especificamente, com relação aos anos precedentes de agendas do G20 e de outras organizações regionais que incluem principalmente a China e a Índia, que são nossos parceiros estratégicos já há muitos anos. Vamos ficar nesse espaço, o BRICS, com espaço de cooperação. Mas vamos abrir o brecha nas questões econômicas. A estratégia de desdolarização promovida pelos BRICS, que busca reduzir a dependência do dólar americano, é viável para o Brasil, especialmente diante das ameaças da sanção econômica por parte dos Estados Unidos? Você acha que essa estratégia é viável ao Brasil, levando em conta o contexto ou a abordagem usando atualmente pelos Estados Unidos, particularmente na visão do presidente Trump? Eu não tenho competência para responder essa pergunta. Eu vou dar apenas uma opinião muito superficial. Já peço desculpas, esse tema é extremamente complexo e foge muito da minha agenda de pesquisa. A China tem tentado promover alternativas ao dólar como moeda de troca há mais de 20 anos. Tentado de forma efetiva, incisiva, né? Mais ou menos 20 anos. À medida em que a China se torna uma potência econômica e comercial com as dimensões que ela tem hoje, me parece natural que ela queira limitar a dependência das trocas comerciais em relação ao dólar. Isso é um movimento natural que já aconteceu na história. No passado, o dólar não tinha essa hegemonia nas trocas comerciais, e isso foi construído ao longo das décadas a partir da capacidade econômica comercial americana e institucional. O dólar tem uma vantagem muito grande, que é a tradição, a robustez institucional, a confiança de todos os parceiros que usam o dólar, né? Somos todos nós. Eu entendo que o dólar sempre terá uma posição predominante
e que sempre não existem as relações internacionais. O dólar terá uma posição predominante por muito tempo, enquanto houver uma certa estabilidade econômica e comercial, porque as perdas para os comerciantes, empresários, investidores, especuladores, seriam muito altas e muito arriscadas. Então, o dólar é um referencial confiável, ele tem a confiança da humanidade. Né? As outras moedas, tanto o RMB chinês como outras, elas ainda não têm essa confiança dos usuários. Né? Ao longo dos anos, essa confiança tem sido construída e é natural que outros países acabem sofrendo pressão chinesa ou dos vizinhos para que as trocas não sejam feitas apenas em dólar, mas também em outras moedas. Então, todo esse processo me parece natural do ponto de vista da política. Tá? Claro que cada um defende seus próprios interesses. A China está defendendo a sua posição no mundo, no cenário internacional, principalmente na parte das transações econômicas, comerciais e financeiras. Há benefícios sobre isso? Sim, esses benefícios precisam ser negociados. No comércio, tudo é negociado. Né? Esses benefícios não são dados, não existe uma teoria, um mecanismo automático. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Não existe. Tá? O que países como o Brasil podem fazer e devem fazer é negociar o máximo possível os termos de troca. Se as transações forem realizadas em outra moeda que não seja o dólar, o que o Brasil vai ganhar com isso? Essa negociação está em curso, uma negociação árdua, muito difícil. É difícil negociar com a China, porque é um parceiro muito mais poderoso do que o Brasil, mas é possível. E há perdas também, e eu acredito que a maior perda para o Brasil é sofrer pressão norte-americana no formato de ameaças. É muito lamentável ter um país que é nosso parceiro estratégico há tantas décadas proferir tantas ameaças, limitando absolutamente, de forma unilateral, toda a nossa capacidade de decisão. Isso é muito ruim. A gente não pode confiar num parceiro assim. Aliás, no comércio, a gente nunca pode confiar em ninguém. Né? Mas jogo de interesse, é o jogo de interesses, mas a gente está numa situação muito delicada. Ninguém gosta de ser ameaçado. Né? E toda essa política tarifária muito recente do governo Trump, ela é extremamente arriscada e negativa para todo mundo. Basta ver o exemplo do Canadá. Né? Acho que o Canadá é o país que está expressando de uma forma mais clara e objetiva toda a surpresa, toda a decepção. Né? O governo norte-americano não pode tratar os parceiros tradicionais, estratégicos, dessa forma, só porque ele é mais forte. Então, há muitos cenários possíveis. Um deles é que o jogo se acalme com o passar dos meses, né? O que talvez muitas dessas ameaças não se tornem medidas concretas, ou que muitas dessas medidas não possam ser efetivadas porque violam o direito norte-americano, o direito comercial. Então, são vários cenários diferentes, né? Mas, de qualquer forma, eu diria que o ambiente de negócios internacional está muito envenenado. E isso é muito ruim para um país como o Brasil, porque, apesar de sermos uma grande economia no mundo, a nossa participação no comércio mundial é muito limitada. Deve girar em torno de 2%. E nós temos uma pauta de exportação que é muito limitada e muito frágil, que são commodities. Né? Então, para o Brasil, um ambiente instável ou com alto nível de incerteza é péssimo. Entendi. Em algumas linhas, o que pode ser o impacto dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos no Brasil? E o que pode ser as medidas que o Brasil pode tomar para mitigar os impactos negativos dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos?
Bom, essa guerra comercial já vem acontecendo há 20 anos, mais ou menos, né? Ela se tornou mais acirrada, mais agressiva nos últimos anos, mas ela não é nova. Então, o Brasil já tem uma boa experiência com essa hipercompetitividade que afeta a nossa indústria de automóveis, a nossa indústria do 5G, a nossa indústria de satélites, pesquisa agropecuária, todas as questões sanitárias, assim, afeta muito os interesses econômicos e comerciais, tecnológicos e estratégicos brasileiros, pensando principalmente em infraestruturas críticas, tanto do ponto de vista de satélites como de água, energia, tudo, né? Transportes, tudo. Infraestrutura crítica é um conceito muito importante da geopolítica que eu acho que a gente discute pouco na política externa brasileira. Quando digo a gente, estou falando academia, nós, não os profissionais, diplomatas, militares, a gente, o resto. Né? Discutimos muito pouco, mas elas são vitais para o desenvolvimento econômico do país. Tá? O Brasil sofre. O Brasil é a grama quando os dois elefantes brigam, né? Então, ele necessariamente sofre muito consequências não atendidas de brigas que nós não compramos, como todos os outros países. Eu acredito que o Brasil tem 3 opções. A primeira opção é multilateral, seria acionar a Organização Mundial do Comércio ou ameaçar começar um contencioso. Só que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, está completamente paralisada neste momento, em grande medida por responsabilidade dos Estados Unidos, na minha leitura, mas também de outros jogadores importantes. Então, a Organização Mundial do Comércio é uma opção, mas ela talvez não seja a melhor opção pela fragilidade que enfrenta neste momento. Eu ousaria dizer que quando o embaixador Roberto Azevedo era o diretor-geral da OMC, quando ele foi eleito, a OMC já estava em declínio. Quando o embaixador Roberto Azevedo saiu da OMC, ela estava numa situação um pouco melhor. Havia uma expectativa de recuperação pelo trabalho realizado pelo embaixador brasileiro, que foi muito bom, na minha opinião, para os interesses brasileiros. Né? Uma volta a um funcionamento mais normal, mais técnico. Porém, agora a OMC está num declínio muito claro, extremamente fragilizada. Eu acho que ela não é uma boa opção para o Brasil. Eu só acho, eu não sou especialista do tema. A segunda opção seria regional. Seria reativar o Mercosul, ter uma parceria muito robusta, principalmente com a Argentina, que é o nosso parceiro estratégico, mais importante na região, e ter uma resposta sul-americana, que seria ótimo, de mais países, não necessariamente só do Mercosul. Eu entendo que esse cenário é wishful thinking, é o sonho, seria ideal, mas ele não existe, ele é pior do que utópico. A gente tem uma relação muito conturbada com a Argentina nesse momento, política e outros desdobramentos. Infelizmente, perdemos todos dois. E uma resposta regional me parece muito difícil de ser construída no curto prazo e com a robustez necessária para responder às ameaças que nós estamos sofrendo atualmente do governo norte-americano, do ponto de vista econômico e comercial. Uma terceira opção seria a negociação bilateral, Brasil e Estados Unidos, que obviamente, é a primeira opção, na verdade, que todos os países sempre tentam, né? Na qual eu aposto mais, confiando na competência dos negociadores brasileiros e norte-americanos e que eles possam, de alguma forma, manter um diálogo construtivo, evitando que grandes mudanças radicais, políticas recentes, afetem muitas décadas de cooperação profícua e benéfica para os dois lados. Então, eu apostaria no bilateral. Eu tenho certeza que a diplomacia brasileira está fazendo o máximo possível para manter o diálogo com respeito e tentar alcançar alguns resultados, mesmo que não sejam os melhores. Eu acho que essa é a melhor opção que o Brasil tem. No início, você ressaltou que o Brasil
seria uma potência média. Levando em consideração esse estatuto do Brasil, você acha que o Brasil pode ter um papel de mediador entre Estados Unidos e China no âmbito desse conflito aí, que toca bastante questões econômicas, questões comerciais, tudo isso? Será que o Brasil pode ter um papel de mediador? Não. Uma potência média significa que o Brasil não é uma potência importante do ponto de vista da geopolítica, principalmente, apesar do fato de que o que torna o Brasil um país muito relevante para a humanidade são duas agendas: segurança alimentar e segurança climática. Então, o Brasil é uma potência médica porque, se o Brasil colapsar, muitas pessoas sofrerão com isso ao redor do mundo, economias também. Potência média do ponto de vista geopolítico, então, o Brasil teve um papel muito relevante em vários conflitos geopolíticos, várias negociações diplomáticas, principalmente no âmbito da ONU, como uma ponte entre o Norte e o Sul, entre países que não queriam mais conversar com as potências colonizadoras. O Brasil tem, historicamente, esse perfil de país ponte entre o Norte e o Sul. O presidente Lula, por exemplo, foi um dos únicos presidentes do mundo que conseguia ter respeito em diferentes fóruns, G20, G7, OCDE, clubes europeus e clubes dos países do Norte, e, ao mesmo tempo, circular muito bem nas instituições do Sul Global, Fórum de Porto Alegre, Fórum Econômico e Social, e por aí vai. Então, o Brasil tem, historicamente, esse perfil. O Brasil circula bem, é um país que não tem inimigos e que não busca tê-los, o que é muito importante, né? Mas a hipercompetitividade entre os Estados Unidos e a China é, mais uma vez, né, a briga de dois elefantes. Aqui no Brasil, nós falamos briga de cachorro grande. E eles estão competindo. Então, nessa competição, eu entendo que um mediador seria alguma autoridade jurídica que pudesse estabelecer regras do jogo. E nenhum dos dois competidores tem interesse nessas regras. Vou citar dois exemplos. Toda a regulação das atividades espaciais, por exemplo, que é muito ruim, que é muito fraca, porque os dois rivais não têm interesse nenhum, nenhuma potência espacial tem interesse em regular atividades espaciais. Por isso que o direito espacial é tão limitado, para não dizer inútil, né? Segundo exemplo, todo o espaço cibernético. Quando o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, chegou ao poder, uma das falas mais contundentes do secretário-geral foi que tinha duas grandes agendas que precisavam ser reguladas pela comunidade internacional. A agenda do clima, porque o clima é um multiplicador de riscos, e a agenda cibernética, porque ela é outra grande multiplicadora de riscos, né, para a humanidade, para as pessoas, né? Nenhuma das duas foi regulada. Não será regulada pela ONU, na minha opinião, infelizmente, porque os grandes jogadores não querem. E a agenda cibernética, tudo que envolve o mundo digital, né, da inteligência artificial até os usuários na ponta, é uma agenda absolutamente desregulada. Pouquíssimo regulado. E por quê? Duas razões. Primeiro, porque a tecnologia avança muito rápido, muito mais rápido do que as respostas institucionais. Isso não é novo. Martine Raymond Guyot falava isso em 98, do ponto de vista do direito internacional, né? 98 não, 88. Né? Isso é meio óbvio, né? O desenvolvimento tecnológico, inovações, tem sido acelerado de uma forma sem precedentes e as instituições não conseguem acompanhar essa velocidade. O outro ponto é que os grandes líderes dessas agendas deveriam assumir essa liderança e ser responsáveis e responsabilizados. E nós vemos que, ao contrário do que aconteceu em outros regimes, essa proliferação de riscos relativas à agenda digital não está sendo nem discutida.
Então, isso nos deixa numa situação muito delicada para o futuro, porque, pensando do ponto de vista só da tecnologia, o cenário que nós temos atualmente é que os grandes responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico não têm nenhum tipo de regulação. Não são responsáveis por nada. E os danos que eles podem causar para a humanidade, para o planeta, para o futuro, são imensos. Inclusive, a morte de muitas pessoas, né, com o uso indevido das suas inovações e invenções. Claro que isso não é novo na história da humanidade. Se nós pensarmos nas armas nucleares como um regime para poder comparar, ao contrário, como as grandes potências da época entenderam que a proliferação nuclear era contra o interesse delas, rapidamente negociaram o regime com base no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, fazendo essa analogia, o que eu queria deixar aqui como mensagem é que nós, potências médias, e o resto todos os outros países, somos vítimas da falta de interesse das grandes potências em regular mercados que são estratégicos para a sua competitividade. Então, por isso que eu acho que o Brasil não tem a mínima condição de mediar esse conflito. Nós não somos um jogador importante em toda essa agenda tecnológica, principalmente do espaço cibernético, que temos hoje em dia. Mas essa é uma opinião. Ok. Antes de passar na última pergunta, queria aqui pensar numa hipótese. Claro, né, você ressaltou bastante que o Brasil vai se esforçar a manter essa postura de não alinhado. Então, vamos supor o que eu não desejo, né, que acontece uma escalada militar envolvido entre as grandes potências. Qual seria a melhor estratégia política do Brasil para preservar seus interesses nacionais? Bom, eu diria que seria não se envolver no conflito de jeito nenhum. Assumir uma postura de Suíça na Segunda Guerra Mundial e de negociar com os dois lados beligerantes que nós não temos condições e nem interesse no envolvimento em nenhum tipo de conflito armado. Essa é a tradição brasileira. Né? Segundo ponto, o Brasil sofreria muita pressão, principalmente dos Estados Unidos, em caso de conflito armado. Uma terceira guerra mundial. Né? Provavelmente seria Estados Unidos contra alguém. Rússia, China, não sei. Né? Mas, haja vista que nós não temos uma capacidade militar, na minha opinião, tá? À altura de contribuir efetivamente para a guerra, a nossa participação seria muito mais política do que militar. O voto vai ser abstenção, então, no âmbito da Assembleia Geral? Dependeria do que está sendo votado. Né? Eu gostaria muito que o Brasil mantivesse a sua tradição diplomática de respeito ao direito internacional público. Quando houver violação dos direitos humanos, do direito humanitário, do que for violação de direito, que o Brasil vote contra essa violação. E o Brasil tem feito isso historicamente. Né? Agora, numa situação de guerra, um conflito armado, terceira guerra mundial, o jogo muda completamente. E o ideal seria que o Brasil se envolvesse o menos possível. E isso provavelmente não vai acontecer. Né? Então, eu não tenho uma resposta clara para isso, mas eu entendo que o Brasil deveria tentar entrar ou até liderar um grupo de resolução pacífica de conflitos, porque a história do século XIX e século XX nos trouxe vários exemplos de resolução pacífica de conflitos, que é evitar o uso da força e colocar as autoridades para a negociação até que o conflito seja resolvido. Ou seja,
o interesse maior do Brasil, que não é uma potência militar, é investir o máximo possível na diplomacia. Bom, acho que eu queria abrir uma parêntese antes da gente concluir, né, o nosso podcast de hoje. Você é a favor ou contra a reestruturação do Conselho de Segurança? Essa é uma ótima pergunta. Eu fui muitos anos a favor da reestruturação, da reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque é o interesse brasileiro, é a posição brasileira, com um argumento muito forte de que a configuração de força não representa a distribuição de poder mundial, o que é óbvio. Por outro lado, não a reforma que o Brasil defende agora, que é o Brasil quer o Brasil quer ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Eu entendo que novos membros do Conselho de Segurança não são a solução para os problemas mundiais. O problema do Conselho de Segurança é o mecanismo de veto que nós temos atualmente, né? As potências 5 permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, principalmente, esses 3, eles têm vetado ou ameaçado vetar resoluções muito importantes com relação ao uso ilegal do poder e violações múltiplas, como o caso de Gaza, atualmente, que eu não gostaria de deixar de comentar. A comunidade internacional tem assistido a um dos piores eventos de uso desproporcional da força contra um povo que está ameaçado de sumir do mapa. Né? Então, é muito grave. Muito grave. E não é só responsabilidade do Conselho de Segurança, do sistema ONU como um todo e dos países membros, os países soberanos que têm alguma capacidade de agir. Então, é um fracasso generalizado, uma situação absolutamente... Eu não tenho nem palavras para descrever. Enfim, deixo aqui meu protesto com relação ao caso de Gaza. Voltando para o Conselho de Segurança, a questão não é a participação de novos membros no Conselho. Essa é uma reforma que já passou. Isso fazia sentido há 20 anos atrás. Não faz mais sentido, na minha opinião. O que faz sentido é uma reforma das regras do Conselho de Segurança, que as grandes potências, os 5 permanentes, não tenham o direito, o poder de vetar resoluções que são absolutamente necessárias. Então, em outra palavra, você quer que o conceito de veto seja retirado? Sim, tem uma iniciativa francesa que chama responsabilidade de não vetar, que é antiga e que muitos países aderiram, mas ela acabou que não foi, ela não saiu do papel, né? Que é muito simples. E o Brasil, antes disso, foi um dos grandes promotores da responsabilidade ao proteger, né? Que é um outro conceito central para discutir essa reforma. Então, só voltando um pouquinho, são 3 conceitos. Teve a responsabilidade de proteger, em inglês R2P, que é a responsabilidade do Estado de proteger os seus cidadãos. Se o Estado não tiver condições, o Conselho de Segurança poderia agir em última instância. Então, uma longa negociação na ONU que chegou a um relatório que chegou a esse conceito, o princípio de responsabilidade do Estado de proteger as pessoas. Em seguida, o governo brasileiro foi um dos maiores promotores de um princípio muito bonito, lindo, que é responsabilidade ao proteger, que era para evitar a seletividade dos membros permanentes com relação aos conflitos no mundo e para que, quando uma potência qualquer promovesse uma operação de paz, um ataque armado, uma atividade de ingerência em países, que isso fosse devidamente justificado e que todo o processo fosse devidamente monitorado e que aquela potência, a madrinha da operação, fosse responsabilizada. Inclusive, se saísse do país, como muitos deles saíram, retirada das tropas, e depois o país
fica pior do que estava antes, né? Responsabilidade ao proteger, while protecting. Ou seja, cumprir da forma mais rigorosa possível o direito internacional público. Isso também não foi para frente. Terceira responsabilidade, que é uma iniciativa francesa, mas tem outros países envolvidos. Eu olhei mais isso pelo lado, estudei mais isso pelo lado francês, onde havia mais literatura recente e confiável sobre o tema, era que a responsabilidade de não vetar era que as potências não teriam, ou não, melhor, as potências assumem o compromisso de não vetar resoluções no Conselho de Segurança se essas resoluções fossem casos tipificados de crimes contra a humanidade. Genocídio, faxina étnica e por aí vai. Né? Crimes tipificados. Isso não saiu do papel, infelizmente. Tá? Então, na minha opinião, a reforma necessária não é tanto sobre quem são os membros, e sim quais são as regras do Conselho. E por que não os membros? Porque quando nós estudamos organizações multilaterais, e o Conselho de Segurança em especial, porque o Conselho de Segurança concentra muito poder geopolítico e diplomático, tem uma hipótese de que quando aquela organização é ampliada, as potências que ali estão perdem o controle do processo. Então, caso o Conselho de Segurança fosse expandido para mais 5 membros permanentes, um de cada continente, igualdade geográfica, por aí vai, o que as grandes potências fariam? Simplesmente vão montar um clube em outro lugar, vão discutir em outro lugar e virão com o jogo jogado para o Conselho de Segurança. Ou seja, uma grande reforma e nada mudará. E isso é muito... Tem uma tese sobre governança informal do professor Johan Prantl que mostra um pouco esse processo do informal e o formal. Fora do Conselho de Segurança e o dentro do Conselho de Segurança com casos específicos de conflitos. Mas essa lógica é muito clara em toda a diplomacia econômica comercial. Por que criaram G20, G7, Clube de Paris, Clube de Roma, IDFC em Paris e por aí vai? Exatamente para alinhar os interesses quando chegar numa instância negociadora qualquer, pode ser regional, europeia, OCDE, o que for, ou ONU, os países já chegam com os interesses muito bem alinhados. Então, é difícil sair desse imperialismo, né? De qualquer forma, mesmo caso aconteça uma reestruturação do Conselho de Segurança, claro que esses superpoderes vão sair para criar um outro grupo, clube, assim, para continuar a decidir que serão os interesses deles e continuar a criar outra forma de veto, né? Na prática, nós já temos isso neste momento, com 3 presidentes muito parecidos em países que são as grandes potências da geopolítica, Estados Unidos, Rússia e China. Então, assim, na prática, esse cenário já está estabelecido. Resta saber como isso funcionará ou não nos próximos anos. Né? Mas o cenário já está. O tabuleiro de xadrez está montado. Agora, vamos ver como os jogadores vão mover suas peças. Professor, você trouxe tantos dados que tem algumas perguntas aqui que eu nem vou precisar perguntar mais, porque já trouxe os elementos das respostas para esclarecer todas as pessoas que vão acompanhar ou assistir esse podcast. Aí eu já vou concluir aqui. Eu queria saber se você tem alguma coisa para acrescentar antes da gente encerrar o nosso podcast de hoje. Tenho 2 coisas. Primeiro, que o que importa nas relações internacionais são os interesses. E, a partir do momento que os países soberanos defendem os seus interesses, criando crises de confiança, necessariamente todos perdem. Então, eu sou muito favorável ao trabalho diplomático sério e respeitoso do direito internacional, que a gente generaliza como o multilateralismo, né? Mas que é absolutamente necessário para que a comunidade internacional tenha uma ordem internacional robusta, o que nós não temos hoje, baseada no direito internacional público. O Sul Global
tem um papel muito importante nessa construção de confiança. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, como países do Sul Global, de tentar unir as nossas forças de uma forma muito mais efetiva, porque nós somos, ou seremos, as grandes vítimas do que os 2 elefantes pensam, né? Os 3 elefantes. Agora 3. Então, confiança. Nós precisamos ser construtores de confiança e o Brasil tem um papel muito importante para jogar nesse cenário. E, por último, dizer que a gente foca muito nas grandes potências e muitas vezes subestima a nossa capacidade de agir. Nós somos maioria na ONU, nós somos maioria em todas as organizações multilaterais contra essas 3 potências. Nós precisamos unir forças nesse momento para manter o direito internacional forte e manter, na medida do possível, uma ordem internacional estável, porque qualquer anomalia que a ordem sofra tem impactos, e os impactos negativos vão necessariamente afetar mais as populações mais vulneráveis. Então, eu queria terminar com esse pequeno otimismo. Nós, juntos, somos fortes, mas nós precisamos trabalhar muito mais para manter a estabilidade que nos interessa a maioria dos países soberanos. E vai ser com essa nota de otimismo que a gente vai concluir o nosso podcast de hoje. Professor, muito obrigado. Para relembrar que conversei hoje com a professora Ana Flávia Barroso sobre o tema Brasil diante das tensões geopolíticas atuais, entre desafio e oportunidades. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, Harvey Bambacá. Foi um grande prazer conversar com você.